tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os, entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a, combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Emmanuel. Bom, depois dessas duas edições especiais que a gente fez aí, uma para o Natal e outra para o Ano Novo, a gente volta hoje a fazer normalmente, como a gente sempre fez, desde 2015, presencialmente no CEPAC, e a partir desse ano a gente tem feito virtualmente em função da pandemia. Mas hoje a gente volta naquele modelo nosso de escolher um texto da coleção Fonte Viva, onde Emmanuel faz considerações acerca de algum trecho do Evangelho e comentamos esse texto. O texto de hoje é um texto, o título é muito conhecido de todos. Quem ainda não falou de combate interior, quem ainda não discutiu o combate interior. Mas a questão de estudo do Evangelho não é uma questão de novidade. Quem for estudar o Evangelho procurando alguma novidade, está difícil, porque um Evangelho com 2000 anos vai ter difícil ter alguma coisa que ele nunca tenha escutado. Muito provável que tenha muita coisa que ele ainda não tenha compreendido, que ele ainda não tenha refletido, que não tenha ponderado a respeito. E a ideia nossa não é trazer novidade, é pegar a interpretação, o estudo do Emmanuel, através de alguns trechos do Evangelho, e refletir em cima disso. E esse combate interior é um exemplo muito rico para todos nós. O Paulo de Tarso, Paulo, numa só encarnação, em uma só existência, ele travou os dois combates. Ele travou o combate exterior, o combate lá fora, onde ele foi muito bem sucedido, né? Ele travou todo tipo de combate no mundo, para crescer, para se sobrepor, para ser importante, para ser rico, e ele venceu todos esses combates no mundo. Mas chegou um momento em que esse combate foi pouco para ele, e ele, depois daquela visão com Jesus na estrada de Damasco, que a gente conhece,
ele reorientou a sua vida. Ele deixou de fazer o combate lá fora, o combate exterior, o combate aos outros. Ele deixou de procurar os inimigos lá fora, os adversários lá fora. Ele deixou de procurar vencer os outros e trouxe para dentro de si mesmo. Passou a querer vencer a si mesmo. Ele começou a procurar e a encontrar os seus inimigos dentro de si mesmo. E esse é um processo que não fica restrito a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é uma referência para todos nós desse combate. É uma referência de alguém que já travou esse combate lá fora, transferiu o combate aqui para dentro e foi bem sucedido nos dois. E é o que a gente tem que fazer, né? Nós temos que transferir esse combate para o interior, que é onde a gente tem as maiores imperfeições, e vamos ter que vencer essas nossas imperfeições, que isso se chama libertação. A gente vai se libertando. A gente não tem mais aquela ingenuidade de esperar que algum dia a gente vai ter uma salvação para ir para um céu, para ir para algum lugar. A questão não é essa. Hoje a gente compreende com muita tranquilidade que todos nós, cada um de nós, tem uma grande missão, que é a missão de ir se aperfeiçoando, se melhorando, saindo da condição de imperfeição, de sentimentos imperfeitos, de ações imperfeitas, de pensamentos imperfeitos, para a gente ir se aperfeiçoando, se melhorando e se sublimando. Hoje a gente não tem mais dúvida que a nossa grande missão não é vencer ninguém lá fora. Hoje a gente não tem mais nenhuma dúvida que a nossa grande missão é vencermos a nós mesmos. E os nossos maiores inimigos são esses grandes sentimentos imperfeitos que estão dentro de nós. O orgulho e o egoísmo, que a doutrina espírita fala tanto deles, são esses dois monstros que a gente tem dentro da gente, que impede da gente ver os inimigos aqui de dentro. É um truque muito grande. O ego é isso, o ego tem toda essa artimanha, o orgulho tem toda essa artimanha. Quando, através do orgulho e através do egoísmo, eu sou induzido a vencer os outros, a ser melhor do que os outros para eu ser orgulhoso, a querer tudo para mim por causa do meu egoísmo, o que esses dois sentimentos fazem comigo? Eles me tiram de dentro de mim e me jogam lá fora. Eles despistam o adversário, eles tiram o foco deles. Olha que grande sabedoria do ego. Ele sai do foco. Quando ele convence a gente que o inimigo está lá fora, que eu tenho que ser mais rico do que o outro, que eu tenho que ser mais poderoso que o outro, que eu tenho que ser mais bonito que o outro, que eu tenho que ser mais esperto que o outro, que eu tenho que querer tudo para mim, que eu tenho que ser, né? Ele transferiu a grande luta que eu teria que travar comigo mesmo lá para fora. Com isso eles se preservam. Quando a gente está no combate lá fora, o orgulho e o egoísmo estão preservados dentro de nós. E nós caímos na armadilha. E essa armadilha nos escraviza. Aí nós somos escravos dessa armadilha do orgulho e do egoísmo que tirou a gente do foco da luta. E que era o foco da luta para vencer os dois que moram dentro da gente. É muita sabedoria. E a gente cai nessa. E continuamos há quanto tempo buscando essa coisa lá fora. Por isso, conhece-te a ti mesmo, examina-te, é me examinar. O egoísmo e o orgulho me fazem examinar os outros. Eu fico sempre examinando e julgando os outros. Porque eu quero ser mais, eu quero ser melhor, eu quero ficar comparando, eu tenho invejas, eu tenho ciúmes, aí eu fico vigiando os outros. Olha o cisco, né? Mas esse examina-te, esse conhece a ti mesmo, é deixar de olhar lá para fora, ou deixar de olhar só para os meus interesses e passar a olhar para dentro de mim. Quando eu passo a olhar para dentro de mim, aí eu enxergo esses adversários, aí eu enxergo esse orgulho, aí eu enxergo esse egoísmo. Como? Eu começo a perguntar para mim mesmo: o que me faz fazer assim? O que me faz pensar assim? O que me faz agir assim? Né? O que me faz querer tudo para mim? O que me faz ser tão raivoso? O que me faz ser tão egoísta? Eu começo a perguntar as razões que me fazem ser como eu sou. O que me move? Aí eu encontro a razão
as razões para eu ser assim. Quando eu vou buscar as razões do fato de eu ser como eu sou, eu vou sempre encontrar o egoísmo e o orgulho entre essas razões principais de eu ser imperfeito como eu sou. É muito curioso isso. E aí, quando a gente fala do combate interior, a gente fala desse combate, de trazer o foco para nós mesmos. E o Emmanuel, nesse texto, que está no livro Pão Nosso, capítulo 178, ele é muito curioso, porque ele mostra nitidamente os dois momentos do Paulo, os dois grandes combates do Paulo. O combate exterior, no começo da vida, e depois da visão dele com Cristo na estrada de Damasco, o combate interior. O bom combate. Esse é o bom combate. O combate lá fora, que a gente foi educado a fazer, nós somos ainda hoje educados ao combate lá fora. A nossa educação, tanto na escola quanto em casa, a gente é educado a combater lá fora. A combater o vizinho, a combater o amigo, a combater o irmão, a combater o parente, a brigar com tudo, a brigar com todos, a disputar com tudo, a disputar com todos. Em algum momento a gente vai começar a passar a viver um outro modelo de educação, um outro tipo de educação. Aquela educação onde a gente começa a buscar os nossos inimigos dentro de nós mesmos. Mas deixa o texto ir falando, que ele fala muito bem sobre essa grande luta, sobre esses grandes momentos do Paulo de Tarso. E não é que a gente vai fazer um estudo da vida do Paulo de Tarso. Isso é uma referência para a nossa vida. Eu tenho que me colocar no lugar do Paulo de Tarso, onde eu me situo nesse momento. A maioria de nós ainda se encontra no combate exterior. E ao contrário do Paulo de Tarso, que foi bem sucedido em todos os combates exteriores, nem no exterior a gente ainda é bem sucedido, com todas as falcatruas que a gente faz, com todas as coisas que as imperfeições que a gente nem consegue ser imperfeito, a gente ainda vive brigando para sermos mais poderosos, mais bonitos, mais ricos, e não conseguimos. Então somos muito frustrados. Mas olha, o Emmanuel diz nesse texto, em plena juventude, no início da vida, Paulo pegou em armas, ele usa armas no sentido genérico, pegou em armas contra as circunstâncias comuns da vida, então ele lutou contra tudo e contra todos, para impor-se diante da raça. Então, desde a sua juventude, ele já queria se impor diante da raça. O que é se impor? É ser o mais forte, é ser o mais bonito, é ser o mais rico, é ser o poderoso na religião, é ser o poderoso na lei, é ser o mais em tudo. Ele pegou em armas, que armas? Todas as armas de que ele dispunha. Os dons, os talentos. Se ele tinha o talento, o dom da inteligência, ele usou isso como arma para vencer os outros. Ele não usou isso como arma para vencer a si mesmo. Então todos os dons que ele tinha, todos os talentos que ele tinha, ele usou essas armas, mas de maneira contrária. Ele usou essas armas para vencer os outros, para se impor diante da raça, para ser o grande na raça. Aí ele fala, o Emmanuel fala algumas dessas vitórias, algumas dessas armas, algumas dessas lutas e algumas dessas vitórias de Paulo. Ele diz que ele lutou para sobrepujar, para ser mais, para mostrar ser maior, para sobrepujar a inteligência dos outros jovens que foram contemporâneos dele. Ele queria ser o jovem mais bonito, mais rico, mais poderoso. Na hora da corrida de biga, ele queria ganhar a corrida de biga. Na hora de tudo, ele queria ser o jovem mais rico, mais bonito, mais poderoso, mais inteligente, mais sabido. Então ele buscou, através desse dom, do dom da inteligência, ser mais do que todos os jovens contemporâneos da sua época. Ele quis ser um jovem melhor, maior, mais forte que os outros jovens. E conseguiu. Mas essa é uma disputa da inteligência, essa é uma disputa do orgulho. Olha a grande imperfeição que tinha aí. A luta estava lá fora. Se ele estava disputando com os outros jovens, para ser o mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo, ele estava encontrando os adversários lá fora, nos outros jovens, e não nele. Então isso é orgulho. Então o grande adversário interior dele, que era o orgulho aqui, estava vencendo. Depois diz que ele discutiu com doutores da lei e venceu. Olha, a interpretação da lei. Com quem tinha o poder de interpretar a lei, ele também venceu. É uma disputa de poder.
Olha que ele está sempre enfrentando, ele está sempre lutando. Ele nunca é parceiro. Aqui o Emmanuel está sempre colocando, ele queria ser mais que os jovens da sua época, ele queria ser mais que os outros doutores da lei, está sempre em disputa, está sempre em luta, está sempre em combate lá fora. E conseguiu ser respeitado diante dos doutores da lei. Então ele venceu também essa batalha exterior. Né? O texto continua, que ele entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu. Ele entrou na guerra pelo dinheiro também. Ele entrou na luta pelo dinheiro também. E conseguiu. Tinha muito dinheiro, tinha muito rico. Era muito rico. A partir do próprio pai dele, que já tinha muito dinheiro. Ele já nasceu rico. E continuou cada vez mais rico. E ganhava muito dinheiro também. Né, que conseguiu se sobrepor diante da raça também pelo dinheiro. Olha, então ele já tinha disputado com os jovens da sua idade que queria ser o melhor. E foi nas lutas, nas disputas esportivas, na inteligência. Então a guerra com os jovens ele já tinha vencido. A guerra com os doutores da lei, ele já tinha conseguido destaque. Ele não queria ser mais um doutor da lei. Ele queria ser o melhor doutor da lei, porque ele queria vencer os outros. Depois ele queria ser muito rico, ele queria o dinheiro, queria o poder do dinheiro, poder financeiro, e conseguiu. Depois ele combateu para se evidenciar no tribunal mais velho de Jerusalém, né? Entre os anciãos, entre os velhos orientadores do povo escolhido, como diz o texto. E também conseguiu que ele também se sobrepôs, ele também conseguiu destaque. Né? Por onde ele foi, ele conseguiu vencer lá fora. E aí o Emmanuel diz, depois ele resolveu perseguir aqueles que ele entendia que eram inimigos. Os cristãos, os seguidores do Cristo, que na época não eram nem cristãos ainda, mas os seguidores de Jesus, né? Ele resolveu que eles eram inimigos e conseguiu, com o poder que tinha, com a força que tinha, convencer, conseguiu autorização do Sinédrio para perseguir e foi vencendo. E foi vencendo, né? Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. É claro que ele ia multiplicar adversários em toda parte. Ele via adversários em toda parte. Ele só via adversários. Ele só via gente para vencer. Ele só queria vencer, ele só queria se sobrepor. Era só o orgulho, era só o egoísmo. Aí ele foi criando adversários por toda parte. Mas ele foi medindo. Foi medindo inteligência, foi medindo dinheiro, foi medindo sabedoria religiosa, poder religioso, foi medindo força, foi medindo tudo. E foi vencendo. Mas nada disso satisfazia ele. Ele não tinha paz. Apesar de tudo isso, faltava alguma coisa para ele. Porque ele estava fazendo o combate lá fora. Né? Até agora no combate exterior. E Emmanuel diz no texto, ele feriu, ele atormentou, ele complicou situações de amigos respeitáveis, ele sentenciou pessoas inocentes, entre elas o Estevão, ele guerreou pecadores e santos, justos e injustos, ele fez barbaridades em nome das suas guerras pessoais, da sua fé, da sua crença, do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua lógica de vida, que era vencer lá fora, que era vencer aos outros. Né? Nesse ponto, a gente já pode trazer um pouco para a gente. E onde está a minha batalha hoje? Está lá fora também? Eu vivo lutando para quê? Para ser o quê? O mais o quê? Eu só quero ser o mais? Né? Eu só quero ser o mais forte, o mais bonito, o mais isso, é tudo para mim. Eu estou ainda só no combate exterior. Eu ainda só estou buscando combater os inimigos, os adversários lá de fora. Eu enxergo todo mundo lá fora como meu adversário, mas o cristianismo não fala que é para enxergar como irmão. Mas como irmão se eu enxergo todos como adversário? Se eu quero ser melhor? Até no movimento religioso eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais isso, o mais aquilo, o mais sabido, mais... Né? Como se eu estou disputando, em todo lugar que eu vou eu estou disputando. Eu quero ser o melhor, o mais forte, o mais bonito, o mais sabido. Fica difícil, porque o combate ainda está lá fora. Mesmo dentro de religiões, mesmo dentro de movimentos religiosos, os meus inimigos, os meus adversários continuam dentro de mim e eu continuo combatendo os adversários lá fora.
E com isso eu faço a mesma coisa que Paulo de Tarso. Eu começo a ferir, atormentar, complicar a situação de muita gente, eu começo a julgar, eu começo a guerrear com pessoas, a fazer inimizades, a fazer um monte de coisa, né? Aí o Emmanuel, no texto, dá uma virada. Ele fala: surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito para outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Essa foi a virada, que é a virada do cair em si, que é a virada do filho pródigo, que é a virada de desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que é essa virada que não foi só Paulo de Tarso que enxergou Jesus, que teve a visão de Jesus na estrada de Damasco e caiu em si e mudou completamente, foi buscando combater as suas próprias imperfeições e foi se modificando e trazendo a luta para si. E a nossa? Né? Onde vai ser a minha estrada de Damasco? Que hora que eu vou ser, ou já sou, quando vou ser o filho pródigo? Quando eu vou cair em mim? Quando eu vou despertar? Né? Quando eu vou mudar o foco da minha batalha? Quando eu vou deixar de enxergar os adversários lá fora, passar a enxergar irmãos? E quando eu vou enxergar os adversários aqui dentro? Quando eu vou enxergar esse orgulho como adversário, esse egoísmo como adversário, essa vaidade como adversária, esses ressentimentos como adversários? Quando eu vou começar a enxergar dentro de mim todos esses sentimentos imperfeitos que eu trago em mim como meus adversários? Quando eu prestar atenção em mim por dentro. Enquanto eu estiver só olhando lá fora, o mundo lá fora me interessar, enquanto eu estiver semeando na carne, eu só vou colher corrupção, só vou colher o que morre. Né? E aí é esse o momento, né, de cair em si. Aí o Emmanuel diz: chegada essa hora, a partir daquele momento, né, quando Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Né, quando ele caiu em si, ele percebeu todo o processo de engano que ele viveu aquele tempo todo, como ele focou os seus talentos numa disputa equivocada, como ele colocou todas as suas armas direcionadas a inimigos falsos, a quem não era inimigo, como ele distorceu toda a luta da vida. Por isso que ele chamou, que agora depois ele travou o bom combate, porque o combate ele tinha travado o tempo todo, e não era um bom combate. Era o combate da vaidade, era o combate do orgulho, era o combate do poder, era o combate da vaidade. Agora ele queria um outro combate, o bom combate. É o combate que transforma a pessoa. Agora, só entra no bom combate quem começa a se examinar, quem começa a se encontrar, quem começa a procurar em si mesmo. E a primeira porta de entrada para esse novo combate é a humildade. Porque quem não tem a humildade não vai conseguir nem entrar dentro de si, porque vai continuar achando que está certo em tudo e o mundo está errado. O mundo é meu adversário. Ninguém me compreende. Quando eu vejo alguém falar ninguém me compreende, eu já fico preocupado, amigo. Tem alguma questão aí para ser resolvida. Como ninguém me compreende? Tem algum problema aí? Aí Emmanuel diz: chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Numa frase, olha quanta coisa Emmanuel disse. Chegada essa hora, que ele deu a virada, que ele tirou o adversário lá de fora e botou aqui dentro, o que ele fez? Ele cala-se e escuta. Quando o adversário estava lá fora, o que ele falava? O que ele fazia? Ele falava e não escutava, porque ele queria poder. Ele é que mandava, ele é que sabia. Então, enquanto o combate era lá fora, ele botava os outros para se calar. E ele falava, porque ele tinha voz. Porque ele tinha a voz do poder, do dinheiro, de todos os combates que ele fez. Todos os combates que ele travou, engrossou a sua voz. E ele usava essa voz para falar sobre tudo e para calar os outros. Porque ele não tinha humildade. Ele não soube se calar, por isso perseguiu Jesus. Porque ele não teve humildade para perceber que nos ensinamentos de Jesus tinha sabedoria. Porque ele não admitia uma sabedoria que não fosse ou que fosse superior a dele. Por isso que ele ficou tão indignado com Estevão e perseguiu Estevão a ponto da morte de Estevão. Por quê? Porque ele não suportou a paz do Estevão, uma paz que ele não tinha.
Ele não suportou o Estevão fazer um enfrentamento verbal, sem disputa verbal, mas o Estevão não se calou para ele. O Estevão desmontou Paulo com argumentos muito mais profundos e mais fortes. Aquilo causou uma fúria. Ele teve uma fúria. Aquela era a fúria do despeito, do orgulho ferido, né, da vaidade ferida. Né? Aquele ainda era o Paulo velho, que nós ainda somos em muitas e muitas oportunidades. Né? Por isso a gente não consegue se calar e escutar. Até na nossa prece com Jesus a gente não se cala e escuta. Olha a nossa prece. Qual é que é a nossa prece? A gente fala e não escuta. Até na prece a gente fala e não escuta. E o primeiro ponto para trazer o adversário, para enxergar o adversário dentro de nós, é se calar. Se calar e escutar. E entrar para dentro de si mesmo. E deixar de obedecer à ditadura do orgulho e à ditadura do egoísmo, à ditadura da vaidade, à ditadura das imperfeições. Aí sim moram os nossos algozes, né? Moram aqueles que nos escravizam. Aí moram aqueles verdadeiros adversários dos quais a gente tem que se libertar. Mas a gente não enxerga. Aí, chegada essa hora, quando Paulo compreendeu, quando caiu a ficha, quando ele caiu em si, Senhor, o que queres que eu faça? Ele calou e escutou. Vai, entre naquela cidade, que alguém vai te ajudar. E ele já estava cego para o mundo. Olha que coisa simbólica. Ele estava cego para o mundo. E foi exatamente o Ananias quem ele foi perseguir, que amando de Jesus, num passe, fez com que ele recobrasse a visão. Mas aqueles poucos dias que ele ficou cego, era para quê aquela cegueira? Para ele deixar de enxergar os adversários lá fora. E para ele transferir a visão para dentro de si. Aquele foi o processo de mudança da visão. Mudança do holofote. O holofote dele estava lá fora. Aí o que Jesus providenciou? A escuridão do holofote externo. Mas em compensação, acendeu a luz do holofote interno. E aí, quando ele deixou de enxergar lá fora, ele enxergou um grande universo aqui dentro. Quando ele enxergou o grande universo aqui dentro, ele começou a enxergar os verdadeiros adversários da sua luta. Aí ele se calou e foi escutar. E aí, nesse momento, quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Olha a espada. Embainha tua espada. Onde é que Paulo tinha a espada embainhada? Tanto a espada de verdade, da luta física, quanto a espada da arrogância, da prepotência, da luta, da guerra, da ignorância, né, da fúria. Ele estava pronto. Ele não precisava ter brigado com tanta fúria com Estevão. Ele tirou a espada. Estevão não tirou a espada. Né? Ele estava sempre manso. E Paulo tinha essa espada nas mãos para guerrear, para limpar. Tanto que brigou com os jovens, para ser mais importante, briga no sentido guerrear, né? Lutou contra todos aqueles do início do texto para se sobrepor na raça. Né? E agora não, aquela espada se quebrou. Emmanuel diz que aquela espada, que era uma espada, foi invertida e fincada no chão e virou a cruz. Então aquela espada da luta, ela voltada para si mesmo, ela vira a cruz. Então o cristão tem essa espada voltada para si mesmo. Né? É a luta voltada para si, é a luta voltada para o seu interior, é o combate interior. Então quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar. Seus braços sempre foram para a luta, lá fora, para derrotar, para vencer, para bater, para se impor. Agora ele só tinha braços para ajudar. Olha que inversão de sentimento. Né? Quebra-se-lhe a espada, ele não tinha mais espada para lutar, não tem braços para luta, mas sim para servir. Aí ele caminha modificado em sentido inverso. Olha que frase, caminhar modificado em sentido inverso. Qual a mudança do sentido? Ele caminhava no sentido exterior, ele caminhava para fora, vencendo todo mundo que atravessava na sua vida. Vencendo os jovens, os doutores da lei, vencendo os adversários, todo mundo para ganhar dinheiro, para ganhar poder. Né? Ele andava naquele sentido.
E de repente a estrada dele não era mais aquela, era no sentido interior. Ele caminhou invertido, ele caminhou para dentro de si. Conhece-te a ti mesmo, ele passou a caminhar para dentro de si mesmo. Então ele caminhou modificado. Claro que modifica. Em vez de vencer os outros, ele queria vencer a si mesmo. Então ele caminhou modificado. Ele modificou, começou a modificar os seus sentimentos. Porque a modificação aí é interior. E lá dentro, no mais profundo, tem o sentimento. Por isso é que orgulho é um sentimento. Egoísmo é um sentimento. Vaidade é um sentimento. Então, o sentimento é que tem que modificar, né? Esse sentimento de orgulho, o sentimento de vaidade, o sentimento raivoso que nos faz agir dessas maneiras, raivosas, egoístas, etc. Né? Ele, em vez de humilhar, ele caminha modificado, e em vez de humilhar, ele dobra a própria cerviz. Em vez de humilhar, ele passa a sofrer determinadas humilhações sem desesperar, sem lutar. Né? Ele passa a enfrentar os antigos amigos, não reconhecem mais, acham que ele estava louco e ele tem que engolir tudo aquilo. Até a família não quer mais, até o pai não aceita mais e ele tem que engolir tudo aquilo. O pai pede para ele escolher entre o pai e Jesus, ele escolheu Jesus, mas teve que sofrer por tudo isso. Então ele caminhou modificado e aprendeu a servir, né? Ele caminha para dentro, onde tem os verdadeiros adversários. Aí eu lembrei de um trechinho do prefácio do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que enquanto estava encarnado aqui, ele era vaidoso, intelectual. Intelectual sem ser vaidoso é muito difícil, né? Sem ser vaidoso, sem ser orgulhoso é muito difícil, embora exista. Mas Humberto de Campos tinha essa vaidade intelectual, membro da Academia Brasileira de Letras, gostava dessa disputa editorial, ele gostava de ser um cara muito lido, muito respeitado, muito requisitado. Então ele estava na disputa exterior, ele estava na disputa lá fora, né? Ele também estava no combate lá fora, né? No combate do mercado editorial, ele estava nesse combate. Aí depois, ele já no mundo espiritual, ele já vai ditando algumas obras para a psicografia do Chico Xavier, aí ele já começa a dizer, ele começa a mudar algumas coisas. Olha, se não é a mudança do foco do combate. Olha o que ele diz. Meu problema atual, qual é o problema atual? Ele está desencarnado agora, atualmente ele está desencarnado. Né? Então ele quer dizer que o meu problema anterior era outro. Ele mudou o problema. O meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Opa, olha só. Então, quando ele estava encarnado, que ele ainda não compreendia determinadas coisas, o problema dele era escrever para agradar. Então, a luta dele era agradar. Agradar por quê? Pela vaidade, pelo interesse de vender, pelo interesse de prestígio. Então, olha os interesses dele. Então, ele escrevia para atingir a esses interesses. Mas agora o que é? É o de escrever com proveito. Então agora não é mais para agradar, não é mais para vencer, para ser o literato, para ser o famoso. Agora é com proveito, agora tem que ter uma utilidade. Agora é para me modificar ou para ajudar os outros. Olha que mudança. Inverteu também o caminho, de ir lá para fora para ir aqui para dentro. E depois ele diz, hoje eu já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Então os adversários da paz dele não estão lá fora. Os adversários da paz dele estão aí dentro. Então, e o tempo que ele utilizou, o tempo que Paulo de Tarso usou para vencer todos lá fora? Não trouxeram essa paz, porque as imperfeições continuaram lá dentro. E a gente, há quantas encarnações a gente vem nessa luta exterior? Ninguém está falando para ninguém abandonar o mundo lá fora, que o próprio Jesus disse que é para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que é de César é um mundo temporário, material, que se esgota em pouco tempo. E o que é de Deus é o espírito imortal. Então a proporção da imortalidade para uma coisa temporal é uma proporção que a gente tem que avaliar. Que proporção é essa? Né? Então o Humberto de Campos já possuía o bom ânimo para enfrentar esses inimigos que não estão mais lá fora, né? E os inimigos da sua paz,
que estão dentro dele mesmo. E o Emmanuel, voltando para o texto de hoje, o Emmanuel diz: aí o Paulo de Tarso, depois que caminha modificado, que quebra a espada nas mãos, que cala e escuta, ele sofre e aperfeiçoa-se no silêncio. O silêncio, para quem estava acostumado a combater lá fora e vencer tudo e a todos, é o silêncio mais doloroso que existe. Você é acostumado a mandar, acostumado a falar, acostumado a se impor, desde jovem, se impunha diante dos jovens, se impunha no mundo religioso, entre os doutores da lei, se impunha por onde ia, se impunha pelos talentos que tinha, da inteligência, da força, da coragem, etc. Né? E agora ter que se aperfeiçoar no silêncio. Por que no silêncio? Porque eu preciso ouvir lá dentro, perceber lá dentro. É um outro mundo. É um outro mundo. Aí ele sofre, porque é um trabalho de aperfeiçoamento, né? No silêncio, mas aí diz o texto, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Ele não perdeu a coragem. As mesmas características, os mesmos talentos que ele tinha quando ele dirigia o combate para um lugar equivocado, ele continua tendo, ele não perdeu os talentos. Por isso que ele foi um vaso escolhido, porque ele já tinha todos esses talentos, só estava mal direcionado, estava direcionado lá para fora. Aí quando ele direcionou para dentro, ele permaneceu a mesma pessoa destemida, corajosa, forte, que enfrentava seus adversários. Quando ele identificou o adversário dentro dele mesmo, com a mesma força que ele apedrejou um adversário exterior lá fora, ele começou a apedrejar os seus adversários interiores. Só uma pessoa com essa força poderia levar o evangelho aos gentios, como ele fez, porque ele tinha essa força do combate, mas a força do combate dele estava mal direcionada. Quantos de nós tem muita força para esse combate, mas a gente, iludidos como somos e fomos e continuamos sendo, nós dirigimos a força do nosso combate para adversários errados. Aí a gente não vai encontrar a nossa paz. Ele é apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Olha, ele tem perseverança, ele tem personalidade, ele tem coragem, ele tem força, né? Ele só tinha o foco errado, né? Quando ele redireciona o foco, quando ele tira o holofote lá de fora, pela cegueira, e passa o holofote a iluminar lá dentro, que ele começa a reconhecer suas imperfeições, que ele aprende a calar para escutar, que ele aprende a se humilhar, que ele aprende a servir, em vez de ser servido, em vez de mandar. E nós aqui fora, até hoje, a gente briga para ser servido. A gente vive numa luta para ser servido. A gente quer tudo na mão. A gente acha que o mundo está à nossa disposição. E toda vez que ou o mundo ou alguém não está à nossa disposição, esse alguém ou o mundo passa a ser nossos adversários. Quantas da nossa família, nossos pais, nossos irmãos, passam a ser nossos adversários porque não nos servem? E aí o Emmanuel, já no final do texto, ele faz um lembrete para a gente muito interessante. Se ainda não combates contigo mesmo, olha amigo, se você ainda está dormindo, se você ainda está procurando adversário lá fora, se você ainda está combatendo todo mundo lá fora, se você está combatendo, usando todos os seus talentos, se você está usando todas as suas possibilidades para combater lá fora, tem um recadinho para você. Se ainda não combates consigo mesmo, se ainda não trouxe o holofote para dentro de você para encontrar suas imperfeições, tem problema não. O dia virá em que será chamado a semelhante serviço. Então, um dia a gente vai encontrar com Jesus na estrada de Damasco e a gente vai cair do nosso cavalo. Precisa ser num momento dramático, assim como Paulo de Tarso? Não. Né? Cada um tem um processo. O dele foi tudo numa só existência, é um grande exemplo
para a humanidade. É um grande exemplo de alguém que combatia lá fora e que depois, ao encontro com Jesus, mudou todo o foco, mudou o direcionamento da mesma pessoa que ele era, mudou um direcionamento, mudou o foco, passou a corrigir os seus próprios defeitos, né? E entrou para esse serviço, passou a ser um trabalhador. Tanto que ele mesmo dizia, né? Somos trabalhadores do Cristo, que é o fundamento. Então ele mudou o fundamento da sua vida. Quando ele tinha o combate lá fora, qual era o fundamento da vida dele? Vencer os outros. O grande fundamento. Depois ele mudou o fundamento dele era o egoísmo, o fundamento dele era o orgulho. Eram exatamente os verdadeiros adversários. Quando ele muda esse fundamento e passa a ser Jesus esse fundamento, qual é o fundamento de Jesus? O amor, a fraternidade, o amai-vos uns aos outros, o perdão, a outra face. Muda completamente o fundamento. E Jesus sempre fala, vai, não peques mais, e cada um, né, procura enxergar os seus próprios problemas. Cada um procura se modificar. Então esse Jesus não é um Jesus de religião, é um Jesus de modificação, de transformação, de libertação. É preciso encontrar com esse Jesus para que a gente se liberte. Né? Todo esse evangelho, esse estudo evangélico, tudo isso que a gente faz, tem um grande sentido. Não é fazer com que nós nos transformemos em fanáticos cegos. É fazer com que a gente se transforme em servidores de Jesus, mas servidores no bom sentido. Servidores que vão aprendendo a direcionar o combate. Qual é a grande missão de cada um? Se transformar, se aperfeiçoar, porque é justo. Ninguém vai aperfeiçoar ninguém, ninguém vai modificar ninguém. Todos nós podemos auxiliar uns aos outros. Mas a grande transformação, o que desperta a transformação de cada um, é a própria vontade. É preciso que cada um tenha a vontade. Porque o livre-arbítrio está aí na manifestação da vontade. Né? O cair em si é no momento em que eu falo, opa, agora eu quero, agora eu vou fazer isso. Aí eu exerço o meu livre-arbítrio, exerço a minha vontade e vou caminhar em sentido inverso. Por isso que ninguém pode fazer alguém caminhar em sentido inverso. Nem as religiões. As religiões ajudam, os textos ajudam, tudo ajuda. Mas o próprio Jesus, enquanto presente aqui, ele não forçou ninguém. Ele trazia os ensinamentos e deixava que esses ensinamentos, o semeador que saiu a semear, ele trazia os ensinamentos e que esses ensinamentos fossem mexendo nas pessoas e se transformassem na estrada de Damasco de cada um. E cada um vai se encontrar com Jesus na estrada de Damasco, que é própria dele. Né? Aí ele diz, se você ainda não combate consigo mesmo, não tem problema não, vai combatendo lá fora, que um dia você vai ser chamado. Né? Ora e vigia, né? Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Olha, ninguém consegue mudar o sentido do adversário sem humildade, sem a paciência, e sem se aperfeiçoar, sem mudar o coração. Porque um coração orgulhoso, um coração egoísta, um coração cheio de vaidade, cheio dessas imperfeições, não vai caminhar para si mesmo, não vai trazer para si o combate, porque aí é suicídio. Se o ego, se o egoísmo e o orgulho indicassem para o combate interior, seria o suicídio deles. Eles não vão trabalhar contra si. Quem tem que perceber isso somos nós. Né? O meu egoísmo, o meu orgulho nunca vai pedir para que eu destrua o meu egoísmo e o meu orgulho. Meu egoísmo e o meu orgulho sempre vão me induzir a encontrar adversários lá fora, até para despistar deles, que são os verdadeiros adversários. Isso é uma grande pegadinha, e que pega a gente de maneira muito forte. Né? Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, que foi agraciado com a visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar desse encontro com Jesus e desse combate interior. Então, mais dia, menos dia, hoje, amanhã, nessa encarnação, em algum momento, né, em alguma encarnação, a gente vai mudar o foco, vai tirar os adversários lá de fora e passar para enxergar os adversários aqui de dentro.
E quando a gente começa a enxergar os adversários em nós mesmos, os adversários da nossa paz, a gente começa a lutar contra todas essas imperfeições que nos escravizam. Aí sim, em vez de salvação gratuita, que alguém chega e me salva, aí sim, eu, pela minha vontade, pelo meu trabalho, pela minha luta, por esse grande combate interior, eu começo a me libertar. Que Deus nos abençoe e que a gente comece esse ano nesse grande processo de libertação e nesse grande combate, que é o combate interior, que é o combate às nossas próprias imperfeições. Que Deus nos abençoe.